Estou aqui com a minha paciente querida, a melhor tatuadora do Brasil de colorido, Patrícia. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigada, Essa minha paciente é doutor. uma paciente fantástica, que é um tipo de paciente que eu gosto muito, que é os pacientes que não teve um bom resultado com a cirurgia bariátrica. Conta pra mim mais ou menos quem é você, sua profissão, e como era a tua vida antes do emagrecimento. Bom, eu sou tatuadora, né? E a minha vida inteira eu fui gorda, sou obesa. Eu nasci com basicamente 5 quilos. Então, eu nunca tive um momento na minha vida que eu fui uma pessoa magra, né? Então, assim, eu passei a minha vida toda com muita dificuldade até chegar ao ponto de eu procurar vários. Sempre passei, né, por nutricionistas, por procedimentos para poder encontrar uma forma de manter a saúde. E eu nunca consegui manter por muito tempo. Sempre retornava com um peso maior. E aí chegou um momento da minha vida que o médico me prescreveu a bariátrica, que eu fiz faz mais ou menos uns 12, 13 anos atrás. E aí eu tive um pós, assim, muito complicado, né? Cheio de traumas e tive muita depressão no meu pós. Então não foi, foi algo que funcionou até determinado ponto, mas depois eu acabei tendo outros problemas e aí eu acabei tendo um reganho maior do que eu emagreci com a bariátrica, né? Que eu no máximo emagreci assim de 38 ou 40 quilos com a bariátrica, tendo 126 quilos, 130 quilos no máximo, a primeira vez que eu fiz bariátrica. E aí eu retornei com peso maior depois. E aí foi um momento assim na minha vida que eu comecei já a ter problemas além do peso, né? Problemas psicológicos, comecei a ter crises graves assim de ansiedade, crise de pânico, começou a prejudicar no meu trabalho, né, no meu dia a dia. Aí teve um momento que eu falei, não, basta, eu vou ter que, pelo menos, achar um tratamento que eu consiga comer tranquilamente, com prescrição médica, né? Fazer ali uma coisa certinha. E aí eu procurei o Dr. Canelo, né? Achando que era um tipo de tratamento que foi a maioria da minha vida, que a pessoa ia, o médico ia prescrever uma dieta. E, enfim, eu ia ter que seguir aquela dieta, mas eu estava disposta, né, a seguir só uma dieta, porque eu já tinha desistido, basicamente, de ser uma pessoa é, com menos peso, né? Porque na minha cabeça eu acho que achava que eu não poderia ser magra, né? Que eu realmente não poderia perder peso. Mas assim, se eu conseguisse manter uma saúde na alimentação ali, eu conseguiria trabalhar melhor, né? Evitar minhas crises de ansiedade e depressão. Então, assim, foi onde eu procurei o senhor e aí a gente começou com o tratamento e aí minha cabeça fez assim, ó, né? Que eu percebi que eu não ia só ter uma mudança de alimentação, eu ia conhecer o meu corpo e saber o porquê que todos os tratamentos a minha vida toda não fizeram basicamente o efeito, né, que deveria fazer, que é conhecer o nosso organismo e entender que é uma mudança para a vida, né, não é uma mudança no momento. Foi assim. Antes da cirurgia bariátrica, na cirurgia bariátrica você teve uma experiência, emagreceu, porém depois voltou a ganhar peso, né? Antes da cirurgia bariátrica, se você fosse resumir uma palavra, como que era a sua vida, qual seria a palavra? Era uma vida de tristeza, para falar
pra falar uma palavra mesmo, a primeira que me veio na cabeça é tristeza. Quando você acordava cedo, olhava no espelho, o que você via? Eu vi uma pessoa com dificuldade de fazer tudo, mas que tinha que colocar uma máscara ali para poder seguir a vida na sociedade. Era basicamente isso. A gente tem que vestir uma máscara para poder fingir que tá tudo bem e fazer aquela falsa aceitação de que tá tudo ok, mas passa dificuldade, assim, do acordar ao dormir. E de verdade é o que você transmitia, né? Chegou, toda cabelo colorido, né? Aquela mulher poderosa, tatuagem pra tudo que é lado. Ah, pô, essa mulher não se preocupa com a aparência, né? Claro. Por ter todo um estilo alternativo, um estilo muito styling, né? Muito bacana, eu acho legal. Dá a impressão de uma mulher extremamente forte, né? Porque a tatuagem traz isso da rebeldia. Na verdade, lá no fundo tinha uma criança reprimida lá. Exatamente. É meio que uma defesa, né? E, inclusive, a tatuagem, ela traz muito dessa essência de você falar algo através do seu corpo que está reprimido dentro de você. Então, assim, basicamente a gente se expressa, né? Eu, como tatuadora, artista falando, é mais ou menos isso que funciona. Então, assim, o meu corpo sempre foi acho que um momento de você, assim, se expressar, né? Eu sempre usei como maneira de expressão. E eu conseguia fazer isso até determinado ponto, né? Aí chegava um ponto que eu já ficava com limitações, então isso já me dava uma tristeza muito profunda e começou a me desencadear diversos problemas mentais, inclusive, assim, foi bem complicado antes de achar, né, realmente um tratamento que me fizesse manter a saúde. Não é manter peso, né? É manter a saúde e, assim, a saúde mental. Porque eu falo que se a gente não tá bem da saúde mental, a gente não consegue fazer mais nada, né? Então, assim, o complicado é você viver numa sociedade que não existe nada para pessoas obesas, né? Que a sociedade não trata o obeso como gente, né? De verdade, não trata. E é aí que as ativistas da obesidade crescem. Eu não tiro a razão delas, tá? Eu sempre fui a favor, tanto da cirurgia bariátrica, eu sou a favor da mulher amar o teu corpo da maneira que seja. Tá? Claro. Então não importa se você é muito magra, vai ter gente que vai falar mal. Se não importa se você é média, se você é a mulher que, popularmente falando, que é a mulher mais cheinha, mais... O pessoal fala gostosa, ou a gordelícia, ou muito pesado. Não importa. Você tem que se amar. Sim. O erro de alguns ativistas da obesidade, eu acho que é levar a obesidade como se fosse uma coisa saudável. Um estilo de vida, né? Que Isso. não é. Porque a obesidade, ela só não leva mais de 85 doenças que já são claras que ela pode levar. Um exemplo, a morte da Preta Gil certamente é por causa da obesidade dela. É uma doença do obeso, tá? Outro exemplo, as consequências que está acontecendo agora com o apresentador fantástico que eu adoro, que é o Faustão, é consequência da obesidade. E a obesidade não só afeta a parte física, mas também ela é uma doença de resistência que ela afeta a própria obesidade, afeta a parte psicológica. Quando você olhou no espelho, ou qual foi o momento da tua vida que você falou assim, eu tenho que procurar eu tenho que mudar? Onde que foi que aconteceu a mentalidade da mudança, de procurar fazer alguma coisa? Que já começou com a cirurgia bariátrica, Sim, depois sim. várias nutricionistas, etc. Quando que foi essa fase? Quem é obeso, na verdade, nunca consegue ter uma vida tranquila. Assim, você sempre tenta amenizar a situação, tipo assim, da comida. Tipo, hoje eu vou comer certinho porque eu preciso perder peso. Isso aí é um pensamento já constante. Então, a minha vida inteira
eu sempre fui uma pessoa preocupada, de verdade, já com a questão da alimentação, né? Porque minha vida toda as pessoas... A sociedade sempre coloca, você é obeso somente porque você come tudo errado, né? Então, assim, eu já fui a minha vida toda tentando fazer tudo certo na alimentação. Aí chegou um ponto que não deu mais, depois da bariátrica, depois de tentar academia e somente ali uma dieta, né, sem um acompanhamento médico mesmo, de uma equipe. Então eu peguei e fui fazer um atendimento, depois de já estar em processo, né, de tipo, academia e dieta. E aí, aquilo ali, eu comecei a ter uma crise de ansiedade antes do meu atendimento. Pensando que aquele dia eu não ia conseguir manter justamente uma dieta. Tipo, tava tudo tão corrido no meu dia a dia que eu... Meu Deus do céu, hoje eu não vou conseguir comer minha marmita certinha, porque no nosso dia a dia, assim, não é todos os dias que são perfeitos, né? E aquilo ali me deu uma crise de ansiedade. Era uma coisa tão pequena. E eu ia fazer um atendimento e o meu cliente chegou um pouquinho atrasado. E aí ele me falou, olha, eu vou atrasar um pouquinho. E eu, tudo bem. E aí naquele momento do tudo bem, eu comecei a ficar desesperada. Não, tudo bem. Não é tudo bem. Eu comecei a ter uma crise de pânico. E aquilo eu falei, cara, de onde tá vindo isso? Que coisa mais bizarra. Eu tô super afetada psicologicamente com um negócio tão pequeno, sabe? Com coisas que vão somando tão pequenas. E aí o meu cliente chegou, eu conversei com ele, eu falei assim, olha, eu preciso ser sincera com você. Eu trabalho com algo que eu quero demonstrar todo o meu sentimento, todo o meu carinho, todo o amor aqui. E eu tô passando mal, eu não vou conseguir, porque eu tô descontrolada emocionalmente. E não é culpa sua, eu não sei o que tá acontecendo. E a minha sorte é que era o meu cliente, assim, ele era psicólogo e ele me acalmou. O meu cliente me acalmou. E ele falou, não, tá tudo bem, vamos remarcar, você tá assim, assim, assim. É normal que esse tipo de situação acontece quando você está psicologicamente cheia, né, de coisas assim na cabeça, tá realmente abalada por algo. Então, a gente remarca, não tem problema. E ele me acalmou e eu falei, cara, eu preciso procurar realmente um tratamento contínuo, porque isso está afetando no meu trabalho e não é certo isso. Tudo bem afetar no meu físico, tudo bem eu ser uma pessoa gorda na minha cabeça, né? Mas isso tá me levando a um burnout aqui que eu não sei o que acontece. Que eu não tô entendendo, né? Então eu acho que isso tá me realmente afetando muito o psicológico, além do físico. E aí foi aí que eu falei, cara, pra mim conseguir trabalhar, pra mim conseguir ter uma vida normal, eu realmente vou ter que procurar um tratamento eficaz. E aí eu cheguei na clínica. O que ninguém te contou sobre a bariátrica que você só descobriu depois? Eu basicamente fiz todo o processo que os médicos indicam, né, para uma cirurgia bariátrica. E a gente sabe de muita coisa que acontece, só que assim, são coisas que a gente não imagina como que é, porque você fala assim, olha, você vai ter, por exemplo, um dumping. Mas você não entende a sensação de um dumping, né? Você tem que comer. E assim, uma coisa que a bariátrica me causou foi literalmente uma fobia de comida. E eu, por exemplo, eu fiquei internada 1 mês depois da bariátrica porque eu tinha fobia de comida. E até a água, quando eu bebia, eu vomitava. Então, assim, chegou um ponto que o médico, ele falou pra mim, olha, se você não sair daqui do hospital e agora,
e comer um soba, ou comer uma coisa gostosa, eu realmente vou ter que internar você numa clínica psiquiátrica, porque você não tem problema nenhum além de uma fobia. Então, assim, isso eu imaginei que era possível, mas Você eu já não tinha sabia. emagrecido? Não, isso foi basicamente um mês depois da cirurgia bariátrica. Então, assim, o que ninguém fala é que não afeta só o seu estado físico. Eu acho que, assim, o complicado de afetar é mais o psicológico mesmo. Então, por isso que desencadeia, assim, um monte de vícios e compulsões, exatamente porque não é o obeso, ele não é simplesmente cortar o estômago, né? Não é só você tirar um pedaço do seu estômago ali que vai estar tudo certo. Você tem que fazer um tratamento hormonal, você tem que ter um acompanhamento médico pro resto da vida. E eu não tive, basicamente, mas eu acho que o que mais me afetou e o que eu mais fiquei surpresa foi a questão psicológica mesmo, do pós-bariátrica. A obesidade é só uma questão de comer menos e exercitar mais? Por quê? Você acha que é isso? O que que é? Não, porque... Sendo uma paciente minha, você tem que tirar nessa pergunta, hein? Não é. A obesidade, ela me provou a vida inteira que não tem nada a ver com exercício e comida, porque eu sempre fui uma pessoa que fiz exercício e comi pouco. Justamente pelo trauma de você ter essa questão de sempre ser gorda e não poder comer, né? Na minha cabeça eu não podia comer. E aí eu passava mal porque eu não podia comer, eu não queria engordar mais do que eu já era gorda. Então não tem nada a ver essa relação de comida e obesidade. Não faz sentido para quem realmente é obeso, a não ser que você for uma pessoa gorda e você foi uma pessoa que sempre foi magra e aí ficou gorda. Aí sim, uma dietinha, alguma coisa, você vai perder peso. Agora, quem é obeso não perde peso somente cortando a comida, pelo contrário. Eu sempre falo que a primeira consulta do paciente é a consulta mais importante. Sim. Você concorda com isso e por quê? O que mudou na primeira consulta? A primeira consulta é a consulta que tem que ser mais impactante. Eu brinco que é ali que eu vou transformar a vida das pessoas. Isso é verdade? Aconteceu? Me conta sobre a primeira consulta nossa. Fora a parte que nós ficou 5 horas falando de política, né? Exatamente, assim, eu me impressionei com a minha primeira consulta, porque eu cheguei na clínica para fazer a consulta achando que ia ser basicamente o que eu literalmente estava disposta a fazer, que é uma dieta e seguir uma rotina de exercícios, né? E aí eu saí da clínica impressionada porque eu consegui entender que o meu problema da vida inteira não foi eu mesma. Não foi a minha indisciplina, não foi a minha preguiça, não foi o que a sociedade pregou para mim a vida inteira. Então, assim, não adiantava eu lutar sozinha contra uma doença, né, que eu tinha e eu não sabia que eu tinha. Então, assim, eu entendi que a obesidade é uma doença e aquilo ali tirou um peso tão grande de cima de mim que eu falei, meu Deus, depois de 30 anos eu consegui entender que a obesidade ela é uma doença e que eu não vou vencer ela sozinha apenas fazendo uma dieta. Eu preciso realmente ter um acompanhamento para a vida inteira. Que loucura, não é só você uma fase emagrecer, você realmente vai ter que mudar o seu estilo de vida, mas se não tiver um acompanhamento ali, né, um tratamento certinho, isso não se resolveria só com uma dieta, que é o que eu tava pensando que ia acontecer. Não resolve. É preciso ligar o ar-condicionado que a câmera sobreaqueceu e desligou. Que Nossa. câmera vagabunda. Tá quente aqui dentro, cara. Tá quente mesmo?
Mas não é papo quente a ponto de aquecer o... Mas sobreaqueceu. Não, pior que Deve, aquece deve, mesmo. deve... Pra guardar essas câmeras tem que ter até, às vezes, um umidificadorzinho de ar, não. Eu não nem guardo ela muito empacotada pra ela não... Pra não dar fungos, né? É. Exatamente. Eu não sei se eu tô falando... Tá massa. É isso aí mesmo. A ideia é trocar uma ideia. O entrevistador tem que ouvir. As pessoas vão querer saber de você, paciente, como que foi a jornada, né? Eu tenho uma colinha aqui só pra ir. Direcionando. A IA mudou minha vida. Eu preciso começar a usar pra me poder fazer meus vídeos, que eu fico super... eu perco, né? Começo a falar, eu falo, onde que eu tava mesmo? O que que eu tava falando? E aí eu me perco tudo. Pode falar. Você saiu da clínica, você falou já com uma mentalidade diferente, né? E isso traz na minha uma mentalidade de campeão, fala, pô, a culpa não é minha. Nunca foi a culpa nunca foi minha. Isso foi um alívio. Nunca trataram eu com o respeito que eu merecia. Essa é a realidade. Sim. Todas as doenças crônicas são tratadas com todo respeito, com medicamento. Quando chega na obesidade é só mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida não trata nenhum tipo de doença crônica, tá? Aí, a sua primeira semana de tratamento, o que você já sentiu na primeira semana ali? Que foi na era ainda lá da semaglutida, lá atrás, né? Sim, sim. Na hora que... Teve um momento em que eu tava com uma semana e aí eu lembro exatamente desse momento. Que eu parei pra pegar um café dentro do meu estúdio. Eu ia começar o atendimento, aí eu parei e pensei comigo mesmo. Caramba, é assim que as pessoas normais vivem? Eu lembro até hoje essa frase. Então, assim, eu não ficava neurótica o tempo todo com medo de comer, porque eu tinha medo de comer, né? Não, eu tinha medo dos alimentos, assim, era uma situação complicada de falta e necessidade ao mesmo tempo. Então, assim, a compulsão era frequente na minha vida. Então, quando eu entendi e que o meu corpo, ele conseguia ficar sem a compulsão, por exemplo, eu falava, caramba, é assim que as pessoas normais vivem? Que loucura! Então, assim, o que eu vivi a vida inteira foi realmente uma mentira, sabe? E aí eu comecei a me sentir cada vez bem, mais, assim, feliz e mais disposta, porque eu tava muito bem, eu tava me sentindo muito, assim, leve, sabe? E, assim, eu não tinha perdido peso. Era incrível que, assim, a sensação que o nosso corpo transmite, ele afeta diretamente no psicológico e você já consegue ficar bem mesmo sem perder peso, sabe? Então, era o primeiro mês, assim, eu lembro que eu acho que eu perdi uns 10 quilos, que já era muito, com certeza. Só que eu não tava ligando de verdade, nem pra peso. Eu tava bem psicologicamente, eu tava conseguindo seguir a minha vida tão tranquila, sem ficar pensando em comida, sem ficar pensando no pior, sabe? Que eu falei, cara, o tratamento agora tá me deixando bem, então eu vou só seguir. Consegui seguir minha vida tranquila. Tá. Você passou com outros médicos ou só foi com o nutricionista, além do médico da cirurgia bariátrica? Na minha vida toda, eu passei uma vez com o endócrino. Mas, assim, foram diversos nutricionistas. Alguns nutricionistas muito bons mesmo.
mas eu nunca fiz exatamente um acompanhamento médico completo, sabe? Mas assim, foi só. Como toda a vida eu achei que o meu problema era só exercício e comida, então eu focava exatamente nisso. Eu pegava um nutricionista para me passar uma dieta para me seguir. Aproveitando o gancho, alguns nutricionistas, parece que é uma concorrência, alguma coisa assim, não gosta do tratamento medicamentoso. Mas, na verdade, nós trabalhamos em conjunto. Por exemplo, na minha clínica, nós temos 2, 3 nutricionistas. Às vezes, nós temos mais nutricionistas aqui que médico. Porque a parte nutricional é a mais importante para o emagrecimento. Mas, se nós não regular o motor, não adianta nada só a mudança do estilo de vida, só a dieta. Nós temos que organizar a parte hormonal, nós temos que regular o intestino, nós temos que regular as resistências centrais. Então, qual foi a diferença do teu passado com todos os profissionais que você passou e depois, Dr. Canela? O que muda? O que mudou na tua vida? Qual foi o impacto? Fala mais sobre isso aí. Sobre a questão da dieta, eu estava, inclusive, assim, muito apreensiva para receber minha dieta, né, da clínica. Mas na hora que a Nutri começou a falar assim, olha, você pode comer isso, 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 e aí a gente vai seguir determinadas calorias. E aí a gente começou a fazer vários ciclos de calorias. Porém, eu podia comer tudo. Então, assim, eu fiquei impressionada exatamente que eu não precisava mudar toda a minha alimentação diária. Então, são coisas e eram coisas que eu já estava habituada a comer e eu só precisava entender como que funcionava aqueles alimentos no meu dia a dia e a quantidade certinha. Então, assim, para mim, isso é um trabalho nutricional. Você acabar entendendo para que servem os alimentos e comer certinho a quantidade, né, ali do seu dia a dia. Além de você fazer todo um trabalho ali de hormonal, de vitamina. Principalmente eu, que eu nunca tomei vitamina depois da bariátrica, né? Porque isso foi me falado que eu não precisava. Então, assim, a questão da vitamina pra mim mudou minha vida, porque eu nunca tinha tido também um tratamento de vitamina. Então, assim, todas as vezes uma disposição que faltava antes era basicamente só por causa de uma vitamina, por causa de um alimento que eu me restringia a comer, sabe? Que você escuta por aí, olha, você não pode comer pão. E eu não comia mais pão, porque eu tinha medo de comer pão. Hoje, nessa parte aqui, você não pode comer pão. Aí você chega aqui, tem uma tabela nutricional certinha, tipo, olha, você não pode restringir isso, mas você pode comer isso, em determinada quantidade. Você só tem que manter ali Aqui você pode comer pizza? Pode. Você pode comer pão? Pode comer. Pode comer macarrão? Pode comer. Você perdeu 65 quilos comendo tudo isso? Comendo. Para de fazer propaganda falsa pro Canela. Eu perdi tudo isso, assim, sem sofrer, basicamente, da mesma maneira que eu sofria antes. Não dá pra falar que é fácil, porque você tá ali tratando uma doença, né? E então não é fácil. Mas o tratamento, ele te dá uma segurança e um conforto muito maior quando você entende, principalmente, que você não precisa mudar e você não precisa ser diferente do que você quer ser. Você só precisa seguir ali um protocolo certinho para aquilo ali te manter a saúde, sabe? Para você não perder vitamina, para você não perder literalmente a saúde, é só você seguir certinho o que tá ali. Então eu confiei, né, na dieta e confiei no tratamento clínico e aí acabou sendo muito fluido na minha vida, né? Então é uma coisa que eu consigo manter já há 3 anos
Sim, nenhum reganho. E isso nunca aconteceu na minha vida. Eu tenho 34 anos e, assim, nunca que eu consegui manter um tratamento eficaz sem nenhum reganho. E com saúde, principalmente com saúde, porque, assim, a força do meu cabelo melhorou, a força da minha pele melhorou. Eu treino todos os dias com disposição, eu trabalho com disposição. Então, assim, não é sobre perder peso. Não é só você perder peso. Não é, ai, não, eu quero ser magra. Vou pegar esse gancho, então, você já aproveitar. Quer ter uma saúde, você quer viver em paz, quer ser uma pessoa normal. Então, assim, é sobre ganhar vida. Além dos 65 quilos perdidos, o que você perdeu e o que você ganhou além desses 65? Que é o gancho que você já estava falando aí. Eu no sentido do que você fala que eu perdi? Do que eu perdi, o que eu ganhei? Você perdeu peso. Sim. Tá? A sua autoestima melhorou. Então você perdeu a ansiedade, você perdeu a depressão, que mais você perdeu e o que você ganhou? Graças a Deus eu perdi só coisas que me prendiam na minha vida, né? Então, assim, eu perdi roupas que eu não me adaptava, que eu precisava, assim, me adaptar porque era o que tinha no mercado. Eu perdi todos os meus traumas, assim, eles ficam, mas, assim, eu perdi o medo, né, de viver. Então, eu ganhei muita vida, ganhei muita disposição. Então, assim, não é exatamente isso que eu falei. Não é sobre você só perder peso, é sobre você ganhar saúde e vida. E muita gente que só é gordo não vai entender isso. As pessoas que têm obesidade entendem que não é só você sobre perder peso. É sobre você ganhar qualidade de vida, né? É sobre você conseguir viver bem. É apenas isso. Então, não tem o que comparar. Tipo, uma pessoa ser gorda e uma pessoa ser obesa são totalmente diferentes as situações. Isso. Há uma diferença entre obesidade. Tem gente que está obeso, mas não é obeso, tá? Em um outro momento eu explico melhor isso. E tem gente que é obeso e não está gorda. Tem uma diferença, pessoal. Nas minhas redes sociais eu explico isso. Se você pudesse dar um conselho para quem é obeso e está procurando como iniciar, tem medo, qual que é o conselho que você daria? Eu dou um conselho que eu levo pra vida. Vai com medo mesmo. Porque você não tem escolha a não ser cuidar da sua saúde. Porque realmente aquela frase que acompanha a gente pra vida toda, assim, que é, olha, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então, assim, é você tomar realmente uma atitude e falar assim, olha, eu quero viver, quero realmente viver, eu não quero só existir, eu quero viver. Então, se eu tivesse conhecido o tratamento eficaz antes da bariátrica, eu teria, tipo, economizado muito problema psicológico e muito dinheiro, inclusive. Porque a minha vida toda eu gastei tentando ter saúde, né? E chegou só um momento que, assim, um tratamento resolveu a minha vida toda, o que eu busquei e não tinha resultado. Então, assim, eu aconselho, sim, as pessoas a procurar um tratamento, mas entender de verdade que não é basicamente uma dor de cabeça, que você toma um remédio e passa, né? É um tratamento que é pra vida inteira. Então, assim, você tem que aprender a realmente a comer, a ter um estilo de vida ali que vai fazer a diferença, né, no seu dia a dia, que vai te proporcionar mais saúde mesmo. Associado com o tratamento, isso fica leve. Então, hoje eu sou outra pessoa. Eu sou mais feliz pra tudo. Pra conversar, eu tenho mais disposição pra conversar, tenho mais disposição pra treinar, pra trabalhar, que na verdade foi o meu foco no começo, né? Eu sou tatuadora, então eu precisava ter disposição para poder atender os meus clientes. Então,
foi a melhor coisa que eu fiz, foi procurar um tratamento e achar esse tratamento, inclusive, porque é uma coisa que Como você me conheceu? eu conheci com aquele velho marketing maravilhoso que é o boca a boca, né? Que a gente tem. Então, foi um amigo meu que ele era enorme, literalmente muito grande, o Marcelo. E ele pegou, eu já estava assim procurando. Qual dos Marcelo? É o que trabalhava na prefeitura? Isso. Ah, Exatamente, pô, trabalha na perdeu EMA. peso pra caramba. Eu acho que ele Sim. perdeu 80 e poucos quilos. Ele era enorme, assim, tipo. Ah, eu encontrei ele do nada, ele tava assim, muito bem. Eu falei, Marcelão, o que você tá fazendo, amigo? Que maravilha, que bom te ver assim, feliz, né? Bem. Ele, olha, eu conheci um médico assim que tá me ajudando muito e tal. Eu tô gostando muito do tratamento e tal. Aí eu já tava desesperada, tinha passado por toda aquela situação psicológica com o meu cliente que eu contei, né? De estar ali num burnout de trabalho e psicológico tão grande. E aí eu falei pra ele, me passa agora o número da clínica, que eu vou marcar amanhã uma consulta. E aí foi através dele que eu vim aqui na clínica e tive esse acesso ao tratamento. Você que está com medo, agora, você que está com medo, dá um conselho para quem tem medo. Fala, pô, eu tenho vontade de ir lá, mas tenho medo. Eu não sei porque as pessoas têm medo, mas muita gente vê nas minhas redes sociais e fala, pô, tem medo, doutor, tem... Eu acho que o medo a gente já tem a vida toda, assim, de muitas coisas que não vale a pena você ter medo pra você fazer algo por você, sabe? Se é algo que você vai fazer que vai te deixar bem, é aí que você não tem que ter medo. A gente tem medo, sei lá, de comprar um iPhone e ficar sem dinheiro no final do mês, sabe? Coisas assim de CLT mesmo. Mas, assim, quando é pra nossa saúde, quando é pra gente viver bem, a gente não pode ter medo. A gente tem que encarar aquilo ali como se fosse realmente a sua última alternativa. E fazer que nem eu fiz, né? Eu tô falando que foi o que eu fiz. Eu falei, cara, vai ser isso, eu vou fazer isso. E sem pensar muito. Ah, mas eu não tenho disciplina. Não é sobre disciplina. Não é sobre disciplina. É sobre você decidir viver. Você decidir ter saúde. Você decidir ficar bem consigo mesmo, sabe? E não é só sobre você emagrecer. É sobre você literalmente viver, né? Então, assim, busca sem medo. Porque a gente tem que guardar o medo para outras situações da nossa vida. Compensou, então. Compensou demais. Quais foram os mitos de obesidade que você ouviu desde a sua infância? Porque, pessoal, ela é uma obesa clássica, tá? Que é uma obesa que eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer um diagnóstico, porque ela sempre foi gorda. Eu tenho uma foto aqui, eu acho que eu já mostrei. Sempre foi gorda. E eu não tenho medo de falar essa palavra gorda, porque há uma diferença entre ser obeso e ser gorda ou gordo. Não tem problema nenhum nessa palavra. As pessoas têm medo de falar essa palavra. Não é uma maneira... Eu não estou sendo preconceituoso, tá? E com certeza você ouviu muita balela. Doutor Balela. Lembrei aqui. Qual foi os mitos, cara, as balelas que você ouviu durante toda a sua vida? Uma coisa que eu não escutei aqui na clínica foi literalmente balela. Porque, assim, quando eu saí da minha primeira consulta, o meu mundo abriu, que eu falei assim, meu Deus, é assim que eu funciono, é assim que realmente é. Então, tudo que eu escutei e vivi a vida inteira é mentira. Então, assim, a maior mentira que eu já escutei, sendo uma pessoa obesa e gorda, foi que eu não podia comer. Eu acho que essa aí é uma coisa que... Até hoje eu subo sua dieta, você fica morrendo de cagaço, né? Eu fico morrendo de medo. É um trauma que você carrega literalmente porque você escutou a vida inteira que você não podia comer. Tem um episódio da minha vida, são poucas coisas que eu guardo, porque a gente, pra quem é obeso, desde criança, desde que nasceu, a gente carrega traumas. E tem um episódio da minha vida, assim, que é muito triste, que na escola eu evitava comer justamente porque era eu ir pra fila do lanche e eu sempre tinha que escutar, ah lá, já vai comer. Por isso que tá desse tamanho.
Então, assim, eu passava fome na escola. Imagina uma criança, tipo, passando fome porque você tinha medo de comer e ter que ficar escutando coisas. E não eram só de crianças, eram, tipo, literalmente de adultos, sabe? Então, essa foi a Então, maior o meu mentira. conselho para a sociedade, e principalmente para os obesos, no exército que eu fui, eu sou militar, né? Trabalhei no exército. E quem foi militar uma vez sempre é militar, que nós fazemos um gesto de cagar, não ligar, de deixar quieto. Tipo, caguei. É cagar para as opiniões construtivas que não são construtivas, né? Eu só aceito críticas de quem é maior e melhor do que eu, tá? Então, assim, se tem alguém de autoridade maior que eu dentro do que eu faço, daí eu recebo as críticas dele. Agora tem um monte de gente que está abaixo da gente. Quando eu falo abaixo da gente, não é financeiro, nada, talvez intelectual. Então, eu cago para essa pessoa. Falo, porra, né? Essa opinião construtiva sua não vai construir nada, tá? Então vamos lá, estamos terminando. Deixa eu ir aqui na minha colinha aqui. Qual o maior mito? Existe cura para obesidade? Se tiver, eu queria. Porque é uma luta constante, literalmente porque é uma doença, né? Então, assim, Lembrando, crônica. é crônico. Doenças agudas, elas são curadas. Doenças crônicas, elas são incuradas. A obesidade é uma preguiça ou uma doença? É uma doença. Agora tá igual aquela bate rápido. O que dói mais? O preconceito ou as limitações físicas da obesidade? O preconceito. O preconceito? Porque as limitações, é que nem eu te falei, a gente coloca uma skin ali que muitas vezes você precisa colocar e passa por cima, né? Assim, que nem uma limitação que é complicada é exatamente essa cadeira aqui. Então, eu ia pra igreja e ficava com medo de sentar na cadeira e muitas vezes eu ficava em pé. Então, assim, você tá tentando superar uma limitação ali. Agora você não consegue, às vezes, superar um preconceito porque aquilo ali fica na sua alma, sabe? Você ignora, mas assim, depois de um tempo você, em momentos de depressão, aquilo ali volta, sabe? E você fica se sentindo cada vez pior. Então eu acho que literalmente é por causa disso, assim. Essa dor é a dor de vários pacientes meus. Para quem não me conhece, sou Dr. Canella, tá? Meu sobrenome é Dr. Canella, eu sou médico pós-graduado em ciência da obesidade e sarcopenia e nutrologia, né? E eu sempre gostei de trabalhar com pacientes muito pesados. Então, tem vários pacientes que têm mais de 180 quilos, alguns pacientes que têm até 300 quilos. Então, quando eu fiz essa clínica, pensando num paciente de 250 quilos. Então, por isso que as cadeiras aqui são largas, as poltronas são largas, com altura de cadeira, para ter uma facilidade para o obeso levantar. Então, ela vira parâmetro para todos os pacientes meus quando emagrece e fica sobrando na cadeira, igual você tá agora. Eu cheguei aqui e falei, nossa, agora eu vejo que essa cadeira é gigante. Porque antes, no começo, eu não tinha essa percepção. Você sabe que eu gosto de piadinha, né? Eu vou ser cancelado. Tá vendo como você era grande? Eu era ponto de referência, né? Meus pacientes tudo deixam de ser ponto de referência. Cara, muito bom ter você aqui. Além, meus pacientes, não é só você, mas meus pacientes acabam virando amigo, né? Frequentar minha casa, eu frequentar a casa deles. Seguem ela é bem exótica. O estúdio dela é exótico, ela tem cobra, ela tem aquele gato feio, sem pelo. É muito louco. Se vocês vão visitar o estúdio dela, compensa. É muita arte dentro do estúdio. É maravilhoso. Você vai lá, você fica curtindo todo o estúdio. É maravilhoso. Então, seguem ela. E quem quer ter um trabalho colorido, perfeito, faça com ela. Agora faça a minha propaganda também, igual eu fiz a sua. Eu acho que assim... Por livre e espontânea pressão. Não precisa disso, porque assim, todo mundo que vem falar comigo,
eu tiro o tempo que for pra falar o quanto que eu me sinto acolhida e respeitada na clínica. Então, mesmo após receber alta, eu não consigo me desvincular desse carinho, desse gesto de acolhimento que você tem pelos seus pacientes. Então, assim, eu fico muito grata e eu fico muito feliz de poder estar aqui contando a minha experiência. E, assim, obrigada por não ter me emagrecido apenas, mas por ter me dado saúde. Eu que sou grato. Eu vou ficar emocionada. Você sabe que nas consultas, quase todas as consultas minhas, todo dia alguém chora no meu consultório. Principalmente naquela primeira explicação qual que é o segredo, pessoal, para a pessoa emagrecer e permanecer magra? Ela tem que conhecer onde está o problema. Então, a minha primeira consulta, eu dou uma aula de obesidade em 20 minutos. Né? Um resumo sobre a obesidade em 20 minutos. Que a partir do momento que a pessoa entende a doença, é igual aquela frase lá, o avião, você tem que saber qual é o botão certo para o avião voar. Então, a partir do momento que nós acessamos o botão correto, na obesidade, no paciente, ele voa, né? E faz quantos anos que você não tem um reganho? Desde do começo do tratamento. A gente tá há 3 anos, basicamente, no tratamento, 2 anos e pouco. Então, assim, nunca tive reganho. E Então, depois da cirurgia bariátrica, você voltou a engordar em quanto tempo? Eu voltei a engordar depois de mais ou menos 1 ano. Voltou a engordar. E, assim, não foi eu voltei a engordar gradativamente. Foi, assim, um boom que realmente tirou toda a minha saúde ali e afetou coluna, afetou articulação, afetou um monte de problemas que... Esse é um problema que acontece, por isso que o efeito sanfona é perigoso. Quando você emagrece, você perde massa muscular. Não tem como, vai perder massa muscular. Mas quando você engorda muito rápido, a massa muscular não acompanha. Onde acontecem as fragilidades, exatamente. Tá? Como os problemas na coluna, etc. E eu ia fazer uma pergunta agora e fugiu da mente. Inclusive, isso aí é uma coisa, assim, bem legal de dizer que, assim, quando eu emagreci rápido da bariátrica, foi basicamente uns 3 meses, eu perdi uns 30 quilos. Já era muito pra época. E, assim, eu emagreci muito mal de saúde, com fraqueza, a minha cara derreteu. Então, assim, era visivelmente, eu tinha cara de doente mesmo. Então, muita gente fala, nossa, você não parece bariátrica. E aí eu falo assim, é porque eu não emagreci com a bariátrica. Eu emagreci exatamente fazendo um tratamento eficaz para o meu problema de saúde que eu tenho, que é a obesidade. Você tem dúvida que você não vai engordar nunca mais na tua vida? Eu tenho dúvida, às vezes, porque eu tenho trauma, né? Mas, assim, eu sei que se eu manter ali um tratamento eficaz, eu consigo manter. Isso me dá uma segurança, sabe? Mas o trauma, ele te gera muitas coisas tristes. Assim. Com o conhecimento que você tem, você só vai engordar se você quiser ou se acabar os medicamentos no mundo. Você nunca mais vai ser gorda. Nunca vai deixar de ser obesa, porque a obesidade não tem cura, mas gorda, nunca mais. Isso me dá uma segurança. A minha esposa é obesa também. Em vez de quando nós vamos viajar alguma coisa, ela ganha 5 quilos numa semana. Né? E demora 30, 40 dias para perder esses 5 quilos. Né? Isso é normal. Qualquer pessoa comum vai engordar 5 quilos numa viagem, depois volta ao peso de origem. Hoje você é uma mulher tratada, igual trata uma hipertensão, igual trata uma diabetes. Você não deixou de ter doença, mas a doença não está controlando mais sobre você. Exatamente. Você tem controle sobre ela. Exatamente. E isso é... Um exemplo disso é uma viagem recente que eu fiz pra fora. Eu fiquei 25 dias. E eu basicamente engordei e enchei 8 quilos na balança. E eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, como que assim, você sai da sua rotina, você sai do tratamento assim um pouquinho e o seu corpo ele sente. E não é comida. Não é comida, porque assim, quando eu viajo e tal, eu ainda mantenho a mesma alimentação.
Só que, assim, o corpo, ele sente. É muito louco. O nosso corpo, assim, ele trabalha de uma maneira que eu não imaginaria que era, assim, o meu corpo. E na hora que eu voltei e continuei a viver normalmente, a fazer o tratamento tranquilo, assim, sem... em um mês, eu recuperei, assim, toda a minha saúde, né? Fiquei desinchada e tal. E voltei no meu peso normal. E isso não aconteceria antigamente. Era, tipo, além de recuperar, né? Além de ter o peso da viagem, eu ainda... Depois eu ia ganhar mais ainda. E isso ia viver um ciclo, assim, sem fim. É só reganho e tristeza. Eu fico feliz. Agora, vou fazer uma chamada aqui no meu Instagram, tá? Estou aqui com a Paty. Nós acabamos de conversar aqui num podcast que vai estar em todas as plataformas. Provavelmente semana que vem vai estar no YouTube. Isso. Vai estar vai estar onde mais? Spotify, vai estar. A história fantástica dessa mulher que perdeu mais de 65 quilos aqui, tá? Então, a história dela. Então, se você é paciente e quer contar a sua história aqui, manda uma mensagem pra mim que eu vou conversar com meus pacientes. E aí, gostou? Muito. O papo foi leve? Foi demais contar, assim, a experiência na clínica. É maravilhoso, né? Você se sente bem de tudo que você já viveu e tá vivendo. Então, pra mim é ótimo. A história dela é fantástica. Uma paciente que já fez cirurgia bariátrica, voltou a engordar, teve reganho. Aqui, ó, o nosso marketing gato, Dr. O Paulo, o calcanhar de Aquiles de algumas. Então, até mais, pessoal. Vai estar em todas as plataformas, em breve. Estou aqui com a Paty. Nós acabamos de conversar aqui. Paty. Podcast que vai estar Obrigada, em todas doutor. as plataformas. De nada. Prazer. Tamo Seja junto sempre. Sempre bem-vindo aqui se quiser vir falar de tatuagem, Obrigada. outras coisas. Muito obrigada por tudo, pela oportunidade e pelo respeito sempre. A história dela.